Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui estudando sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos na primeira parte desse catecismo, onde se trata da profissão da fé. Dentro da profissão da fé, claro, nós temos o nosso credo, que é um símbolo da nossa fé. Estamos estudando então os dogmas desse credo. Estamos estudando aqui a encarnação do Verbo, a encarnação do Filho de Deus. Então estamos vendo sobre Maria, como ela foi preparada, como que ela foi redimida para não ter pecado. Então vimos a Imaculada Conceição, vimos aí a conversa dela com o anjo, a frase dela, uma frase especialíssima, fortíssima dentro da teologia. E hoje vamos estudar um pouquinho sobre a maternidade divina de Maria, a partir do número 495, aquele número negrito que fica do lado do seu catecismo. 495, então, a maternidade divina de Maria, maternidade divina. Vamos lá. Denominada nos evangelhos a mãe de Jesus, como está em João 2:1, Maria é aclamada sob o impulso do Espírito, desde antes do nascimento de seu filho, como a mãe do meu Senhor. Como está em Lucas 1:43. Mãe do meu Senhor. Antes do nascimento do filho. Mas como assim, Luiz Carlos? Como que antes do nascimento do filho, ela já foi denominada a mãe do meu Senhor? Olha, quando o anjo conversou com ela, o anjo Gabriel, ele disse que a prima dela, aquela que era estéril, que não conseguia gerar filhos nenhum, ela estava grávida. E já estava de 6 meses. Quando o anjo foi conversar com Maria, já estava grávida de 6 meses. Só que Maria não sabia, porque morava lá, essa Isabel morava nas montanhas, morava longe, certamente, acho que se viam aí uma vez por ano, quem sabe. Então não havia chegado a notícia de que a prima dela, Isabel, estava grávida. Então ela, após a conversa do anjo com ela, disse o seu sim, que é o seu fiat, que nós estudamos aí no nosso último programa. E ela diz a palavra de Deus que ela saiu correndo, saiu às pressas, né? Falou com a mãe dela, né? Certamente. E claro que levaram Nossa Senhora, evidentemente, né? Até as montanhas, porque uma jovenzinha como Maria, né? 14, 15 anos aí, sair pelo mundão aí, desprotegida, os bandidos, claro, queriam assaltá-la, etc, né? Então, claro que ela é levada, então, à casa a sua prima, e lá ela fica 3 meses servindo a sua prima, que os 3 últimos meses de gravidez de todas as mulheres, claro, são aí os difíceis, né? Porque a barriga cresce muito, o peso, etc. A mulher não consegue trabalhar muito bem como ela trabalhava antes. Então, por isso que ela vai servir a prima. Mas quando ela está chegando, né? Saudando a prima, falando alto, prima, estou chegando, Maria, não é? Vai gritando assim, como é costume mesmo, em sítios, em lugares assim, mais disperso, assim, chegar falando alto, né, para a pessoa entender que está chegando alguém e quem está chegando. Então Maria saúda Isabel, estou aqui chegando. Aí Isabel, naquele momento cheia do Espírito Santo, diz essa frase: que honra para mim ser visitada, então, pela mãe do meu Senhor. Quer dizer, Maria tinha acabado de ficar grávida algumas horas antes, vamos dizer assim, 1 dia, 2 dias que fosse. Tinha acabado de ficar grávida. E ela já foi intitulada de Mãe de Deus. Interessante isso, não é? Já foi chamada deste nome, de Mãe do meu Senhor. Bem, quem que é o Senhor de Isabel? É Deus, porque Jesus não tinha vindo ao mundo ainda.
O Filho de Deus não tinha se encarnado ainda. Quer dizer, estava encarnado naquele momento, Nossa Senhora, mas não tinha nascido. Então, quem que era o Senhor de Isabel? Deus. Agora, como é que ela chama, então, Maria de mãe do meu Deus? Veja, um título que é dado a Maria antes do filho dela nascer. Quer dizer, é para nós pensarmos sobre isso. É para nós refletirmos muito sobre isso. Entender que ela foi chamada pela prima, sem a prima saber que ela estava grávida, e muito menos grávida do Filho de Deus, muito menos isso. E mesmo assim, cheia do Espírito Santo, ela exclama essa frase maravilhosa. Então veja que não é coisa... Nós encontramos aí as pessoas de outras religiões, ou mesmo de religiões cristãs, mas que não são católicos. Então eles dizem, não, mas como? Maria não é mãe de Deus. Não, Maria não pode gerar Deus. Deus não pode ser gerado por um ser humano. Maria não é mãe de Deus, coisa nenhuma. Então, eles estão contrariando a palavra de Deus. As pessoas que falam isso, que acreditam nisso, estão contrariando a palavra de Deus, sendo que Isabel falou que ela é mãe de Deus. Mãe do meu Senhor, até então Deus. Claro, só o Pai, né? Que era conhecido. Veja, querido irmão, querida irmã, que profundidade isso tudo. Bem, isso se dá em Lucas 1,43. Essa frase está em Lucas 1,43. Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quer dizer, como é que Maria iria gerar duas crianças? Só se fossem gêmeos. Para gerar duas seriam gêmeos. Então seria um ser humano e um ser divino. Veja, não poderia ser assim. Não foi assim que aconteceu. Ela gerou um ser. E este ser é humano e divino ao mesmo tempo. Ele tem duas naturezas numa só pessoa. Duas naturezas, natureza divina e natureza humana, que se juntaram e formaram Jesus. Só que ao se juntarem, uma não exterminou a outra. Permaneceram intactas. Permaneceram unidas, sim, mas uma sem tomar a outra ou fazer a outra de menos, enfim, ou sumir com a outra. Isso não aconteceu. Ele permaneceu sendo Deus e sendo homem. Então, 100% Deus e 100% homem. As duas naturezas, elas se juntaram, mas não se consumiram. Ou não viraram uma outra coisa. Também não. Então, como dizer que Maria iria gerar um ser humano sem gerar Deus? Se as duas naturezas estavam numa só pessoa? Como dizer isso? Não é possível falar uma aberração dessa. Não é verdade? Não é possível. Bem, então o que a igreja confessa? A igreja católica, o que ela confessa? O que ela exprime? O que ela acredita firmemente como verdade de fé absoluta, imutável. O que ela acredita? Que Maria é verdadeiramente mãe de Deus. Que se chama Theotokos. Theos é Deus, tokos, mãe. Então, Deus mãe, né? No caso, inverte aí. O português, ele inverte, né? Ele coloca primeiro o que é para depois a pessoa. Então, mãe de Deus. Ok? Mas no grego fica Theotokos, fica Deus mãe, né? Mas então aí está. A igreja sempre confessou isso. Sempre confessou. Que Maria é mãe de Deus. Porque Jesus é verdadeiramente Deus. Não podemos dissecar Jesus, né? O que é dissecar? Separar. Como os cientistas fazem aí com
com animais que morrem, vão dissecando, vão separando, vão para estudar aí os componentes do corpo deles, enfim. Mas estou dizendo, não é possível isso. Ok? Então, a maternidade divina de Maria, ela é mãe de Deus. Isso não pode, você não pode ter dúvidas quanto a isso no seu coração, não é? Isso daí é uma verdade da fé. Pertence ao depositum fidei. O que é escrito? O que é em latim? Depositum fidei. É o depósito da fé. Quer dizer, toda a fé da Igreja Católica está neste depósito. Bem, o que é esse depósito? Onde que está esse depósito, Luiz Carlos? Bem claro, esse depósito é um depósito de fé. Quer dizer, que a Igreja acredita. Então está na sua doutrina. Olha, irmão, irmã, só para lembrar você, nós já estudamos isso várias vezes, mas de repente você esqueceu. Ou tem alguém que está começando agora a ouvir o meu programa. Então, a doutrina da nossa fé, a doutrina não caiu pronta do céu. Para ela chegar no que está hoje, foram necessários 7 séculos de sofrimento, de estudo, de oração, de entrega, de aceitação, de heresias que vieram perturbar aí a igreja, mas ao mesmo tempo que perturbaram, também ajudaram por outro lado, porque a igreja daí foi se defender dessas heresias e foram formulando, colocando em fórmulas a nossa fé, o que nós devemos acreditar. Então, as heresias, que de primeiro momento parecem uma coisa ridícula, uma coisa horrorosa, bom, de fato é mesmo, mas elas serviram para que os apologetas, os teólogos, os grandes santos, os padres da igreja, eles fossem então pensando sobre essas heresias e trazendo elas, colocando a luz do Espírito Santo, para o Espírito Santo ir ungindo, capacitando essas pessoas, para essas pessoas irem formulando a nossa fé. O que é formular? Colocar em fórmulas. Que fórmulas são essas? Fórmulas dogmáticas, fórmulas pedagógicas, fórmulas catequéticas, ok? Então, isso chama-se depositum fidei, depósito da fé. O depósito da fé é a doutrina católica. Toda a doutrina católica. Que estava dizendo a você, demorou 7 séculos para ficar pronta. Ok? Então, não foi da noite para o dia. Não é como aí alguém chega e diz, olha, Deus falou comigo e agora a doutrina certa é esta daqui. Isso não existe. A doutrina não vem assim, uma pessoa só tem todo o potencial de entendimento. Não. Jesus deu para a igreja o entendimento da doutrina. Para a igreja. A igreja é formada por muitos. Ok? Não uma pessoa só. Então a igreja não é um imperialismo que tem um imperador. Não é uma monarquia que tem um rei somente. Não. Tem o Papa, mas o Papa está junto com o seu colégio cardinalístico, que são os cardeais, e o colégio episcopal. Todos os bispos do mundo inteiro, todos os cardeais, junto com o Papa, eles respondem pela igreja. Ok? Claro que o Papa é o representante da Igreja Católica. Mas, em questão de doutrina, ele tem que estar junto, coerente com os outros. Ele não pode... o Papa Francisco, de repente, vamos supor, Papa Francisco, Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, qualquer Papa que já passou pela nossa igreja, acorda um dia e vai falar, hoje eu vou proclamar um dogma. Não é assim. Para ser proclamado um dogma, tem que haver, primeiramente, necessidade disso. Segundo, muito estudo, muito conhecimento para ser proclamado um dogma. E muita inspiração do Espírito Santo também. Não é assim, de qualquer jeito não. Por falar em dogma, então vamos estudar um pouquinho sobre a virgindade de Maria, que está no nosso próximo número aí, número 496. A virgindade de Maria. Vamos lá.
Desde as primeiras formulações da fé. Então, o que é uma formulação da fé? A fé é colocada em fórmulas, que é o que eu acabei de dizer. A fé foi sendo colocada em fórmulas dogmáticas, para que eu e você pudéssemos acreditar no que nós não entendemos, no que ninguém entende, na verdade, nem quem fez o dogma entende. Ok? Então, por exemplo, o Papa com seu colégio episcopal, cardenalício, com todos os santos da igreja que já deram sua contribuição quando estavam vivos, escreveram artigos, escreveram livros. Então, tudo isso é trazido e estudado. Ok? Aí a igreja proclama como dogma de fé que Maria é virgem perpétua antes do parto. Ok? Ela era virgem, ela estava grávida, mas era virgem. Ok? Já é um mistério profundo. Na hora do parto, ela continuou virgem. Um mistério mais profundo ainda. E depois do parto, ela continuou virgem. Quer dizer, outro mistério mais profundo. Pergunto para você, o Papa entende isso? Não. Os cardeais entendem isso? Não. Os bispos entendem isso? Não, ninguém entende. Mas como é que eles proclamaram uma coisa que não se entende? Porque é real. Porque não poderia ser de outra forma. Não poderia ser de outro jeito. Não poderia ser criado um novo jeito, uma nova forma de explicar isso. Não tem como. Então a igreja chega à conclusão de que Maria é sempre virgem e não entende porque Maria é sempre virgem. Por isso, o que ela faz? Ela proclama um dogma. Dogma da virgindade perpétua de Maria. Que para a igreja é um fato. É um fato, é uma verdade de fé. Por isso que é dogma. Verdade de fé. Mas quem entende? Ninguém entende. Porque é um mistério. Quem entende é só Deus. Porque Ele que fez o mistério. E só Ele entende. E só Ele sabe o que significa tudo isso. Mas nós devemos acreditar que Maria nunca foi tocada por ninguém, nunca perdeu sua virgindade, nem durante o parto. Olha que coisa incrível. Mas é assim. Agora eu quero dizer a você o seguinte, que a igreja, quer dizer, todo o povo de Deus, todo o povo que começou lá a igreja católica, lá no início, junto com os apóstolos, os discípulos e todos os outros que vieram surgindo, todos eles afirmavam isso. Já desde o início. Não é uma coisa de agora, não. É desde o início. Todos já falavam da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Então vamos lá. Desde as primeiras formulações da fé, a igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo, então não teve interferência de homem, ok? No seio da Virgem Maria. Seio, entenda aqui, no ventre, né? No seio é o centro, né? Afirmando também a igreja, afirmando também o aspecto corporal deste evento. 2 pontos. Jesus foi concebido do Espírito Santo sem sêmen, quer dizer, sem semente humana. Não tinha semente de homem. Não tinha o sêmen masculino. Não tinha. Os padres veem na conceição virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio a uma humanidade como a nossa. Ele veio por obra do Espírito Santo. Não houve sêmen. Então, a parte humana de Jesus, como já expliquei aqui outras vezes, não veio de nenhum homem, veio totalmente de Maria. Maria então, claro, a criança... Ah, Luiz Carlos, mas você não teve sêmen? Como que gerou uma criança humana? Como que pode isso? Você não teve sêmen? Então nós vamos imaginar que Jesus é um ser extraterrestre, é um ET. Não podemos imaginar isso. Ele é verdadeiramente homem. Então, por milagre de Deus, pelas características divinas, então, o que forma um ser humano, que são 43 pares de cromossomas,
que vem aí de toda a sua genealogia humana, veio de Nossa Senhora. Ok? Então, é algo exclusivo, é algo único, que aconteceu só uma vez na vida e nunca mais. Nunca mais vai acontecer isso com ninguém. Não existe um ser humano que é só mãe ou pai. Não. Inclusive, por exemplo, tem mulheres que não querem ter relações sexuais, então elas vão atrás do banco de esperma, compram espermas, né, que são o sêmen aí do homem, né? Para que daí o médico, então, coloca esse sêmen dentro do útero dela, do ovário dela, enfim, para gerar. Então, quer dizer, tem que vir os 23 pares de cromossomas de um ser humano masculino para se juntar com os 23 pares de cromossomas feminino. E aí gera um ser humano. Então, a mulher não pode gerar sozinha um ser humano. Ok? Então, no caso de Jesus, foi o único caso existente. Por isso que é um milagre. Ok? Vamos lá. Vamos ver o que Santo Inácio de Antioquia, grande teólogo da igreja, lá no início do século II, né? Santo Inácio de Antioquia dizia: estais firmemente convencidos acerca de nosso Senhor, que é verdadeiramente da raça de Davi segundo a carne, que Maria também era da raça de Davi. Agora, filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus. Então, ele é da raça humana, da raça de Davi, segundo a carne, porque Maria também era descendente de Davi. E São José, pai adotivo de Jesus, também era. Mas claro que ele não teve aqui nenhuma intervenção. Agora, este Jesus é filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus. Verdadeiramente nascido de uma virgem, olha, verdadeiramente nascido de uma virgem. Se ele nasceu de uma virgem, então ela era virgem antes, durante e depois. Ok? Nascido verdadeiramente de uma virgem, ele foi verdadeiramente pregado na cruz por nós, na sua carne, sob Pôncio Pilatos. Ele sofreu verdadeiramente, como também ressuscitou verdadeiramente. Os relatos evangélicos entendem a conceição virginal como uma obra divina que ultrapassa toda a compreensão e toda a possibilidade humana. Quer dizer, ninguém entende isso. O que foi gerado nela, em Maria, vem do Espírito Santo. Diz o anjo a José acerca de Maria, sua noiva, Mateus 1:20. A igreja vê aí o cumprimento da promessa divina dada pelo profeta Isaías. Se você quiser consultar, capítulo 7 de Isaías, versículo 14. Então, Isaías 7,14. Pode marcar aí, depois você vai consultar. O que Isaías dizia já 700 anos antes de acontecer isso? Eis que a virgem conceberá, olha, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ok? Eis que a virgem... Então, quer dizer, esse sinal de Deus já foi falado 700 anos antes de Jesus nascer. Eis que a virgem conceberá. Uma coisa absurda. Uma coisa que... Como uma virgem vai conceber? É impossível isso. Bem, então, diante disso daí, a igreja ela afirma categoricamente que Maria é virgem perpétua. Bem, nós vamos dar continuidade também ao esse estudo sobre a virgindade perpétua de Maria no nosso próximo programa. Hoje vamos encerrando aqui, já deu o nosso horário, não é? Vamos pedir à Virgem Maria, então, sempre Virgem Maria, que interceda por nós, para que nós possamos ir acolhendo esses estudos, mesmo sem entender, claro, mas somos convidados a contemplar esses mistérios, a aceitar esses mistérios e vivenciar esses mistérios na nossa vida de fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.